Olá, pessoal! Meu nome é Alexa e eu quero contar uma história sobre a pessoa mais saltitante do mundo, que pode pular até 5 metros de altura e até 5 metros de comprimento. Essa pessoa sou eu mesma e meu apelido é Garota Aranha. Minha mãe diz que quando eu tinha uns 2 ou 3 anos, ela estava realmente preocupada, achando que eu estava me desenvolvendo um pouco mais devagar que os meus colegas. Eles já podiam correr e até mesmo pular, enquanto eu só corria um pouco e nem conseguia saltar. Mas com o tempo descobrimos que as preocupações da minha mãe eram desnecessárias, porque um dia eu comecei a pular e a correr de tal maneira que as pessoas ao meu redor achavam que eu era um brinquedo de corda. Um ser humano com menos de 1 metro de altura não pode fazer isso. Quando eu estava na primeira série, eu entrava em casa pela janela e não pela porta, e o nosso apartamento ficava no 2º andar. Eu apenas me aproximava do prédio e pulava na janela. É divertido, não é? Bem, as outras pessoas também amavam o show que eu fazia. Mas uma vez, um incidente muito desagradável aconteceu comigo e depois disso, passei a ter medo de altura. Naquele dia eu cheguei atrasada na escola. Faltavam menos de 2 minutos para o início da aula. Para evitar um conflito com a professora, eu decidi entrar na sala de aula pela janela. Eu dei um salto e eu errei o alvo. Eu bati contra a parede do prédio. Eu bati com muita força e depois caí no chão daquela altura toda. Doeu muito. A minha cabeça, meu rosto e as minhas pernas doíam. Parecia que naquele momento eu seria dilacerada em milhões de pequenos pedaços. Imediatamente, um bando de gente se aglomerou ao meu redor e depois o médico da escola também apareceu. Ele me deu uma injeção analgésica que me ajudou a aguentar a dor até a chegada da ambulância. Eu passei cerca de 2 meses no hospital. Parecia que os médicos estavam me remendando. Eu sentia muita dor e tive que aprender a andar de novo. Os médicos se perguntavam como eu consegui bater contra a parede da escola do lado de fora, no 2º andar. Mas eu nem tentei explicar a eles porque eles não iam acreditar mesmo. Logo após a minha alta, os meus pais me levaram a um médico de boa reputação e contaram a minha história desde o início. Ele ficou muito surpreso e disse que gostaria de fazer alguns exames em mim. Tudo estava bem. Quer dizer, não estava 100% porque depois de bater com força na parede e cair daquela altura, as consequências não iriam desaparecer tão rápido. Mas os médicos estavam preocupados com a condição das articulações dos meus joelhos. Um deles disse que pular os afetava negativamente e que naquele momento as minhas juntas pareciam de uma pessoa de 100 anos. Eles se perguntavam como eu ainda conseguia andar e me proibiram de continuar com os meus saltos extremos, porque eles causavam microtraumas nos meus joelhos. Eu fiquei impressionada com as palavras dos médicos e a última coisa que eu queria fazer era passar o resto da minha vida em uma cadeira de rodas. Então eu decidi parar de pular de uma vez por todas e acabei colocando um fim nisso. No início foi muito difícil mudar os meus hábitos. Eu tive que aprender novamente a usar as portas em vez das janelas para entrar nos edifícios. Depois de um tempo, eu meio que me acostumei com isso e comecei a me sentir uma pessoa mais normal. É possível viver perfeitamente sem pular, e eu nem sabia disso antes, é incrível para mim. Meus colegas de classe e os meus amigos muitas vezes me pediam para dar pelo menos um salto, porque eles adoravam assistir e também filmavam para colocar na internet e obter muitas visualizações e curtidas. Mas eu era inflexível. Eu disse que acabaria com os saltos e estava falando sério. Afinal, nesse mundo não há nada mais importante do que a saúde. Apesar disso, muitos dos meus amigos continuavam a se comportar de maneira egoísta e ficavam insistindo para que eu pulasse. Eles usavam vários truques para isso. Tentavam me fazer tropeçar, faziam chantagem e também ficavam me provocando. Isso realmente doeu muito e me deixou muito chateada. Como os amigos podem ter uma atitude tão desrespeitosa e egoísta comigo? Isso é honesto e justo? Não, isso é muito baixo. Uma vez, uma das minhas amigas, a Louise, disse que me inscreveu em um concurso de jovens talentos onde um novo computador seria o prêmio principal. E é claro que ela não teve dúvidas de que eu ganharia depois que demonstrei as minhas habilidades. Um computador como prêmio era ótimo. Mas por que será que ela se esqueceu de me perguntar se eu precisava disso? Ela sabia que eu não podia mais pular. Como ela se atreve a me sugerir fazer uma coisa dessas de novo? Mas a Louise explicou que estava preocupada com o fato de o meu laptop ter quebrado recentemente
e ela queria que eu ganhasse um novo. Na verdade, acho esse tipo de preocupação bem estranha. A Megan foi ainda mais longe e pediu para eu participar de uma competição de salto em distância, para ganhar um jantar para ela e seu namorado em um restaurante giratório com vista para a cidade toda. Legal, né? É apenas um salto, é fácil para você, e eu ficarei muito agradecida, ela disse. E eu fiquei até sem palavras com um atrevimento desses. Mas isso foi até bom para que eu pudesse entender quem eram os meus amigos de verdade e quem não me valorizava em nada, e nem se importava com a minha saúde. Ninguém gostaria de ter amigos assim, não é mesmo? Em pouco tempo, meus amigos e colegas ficaram sabendo de uma competição online chamada Aproveite o Momento. A ideia era basicamente publicar um vídeo interessante em uma página da internet, e o vencedor, cujo vídeo recebesse mais curtidas, receberia um prêmio de $150 mil. Acho que você já adivinhou o que aconteceu. Isso mesmo, todo mundo ficou em cima de mim e ficavam tentando me fazer pular, com várias câmeras preparadas para gravar um vídeo. Eu virei objeto de caça para aqueles paparazzi. Na verdade, eles eram meus ex-amigos. E eles estavam fazendo todo o possível para atingir seu objetivo. Mas um dia eu acreditei neles. Um dia, a Mia e eu fomos para a casa dela depois da escola jogar Uno e comer pizza. Havia uma ponte no caminho de sua casa e quando estávamos quase chegando, a Mia começou a gritar dizendo que havia um homem pendurado nela. Ele estava agarrado na ponte com uma mão e balançando as pernas. Não havia mais ninguém na ponte. Eu nem tive tempo de pensar e avaliar a situação. Então corri e pulei na ponte. Eu estendi a minha mão para o homem e o puxei para cima. Só depois disso, eu senti uma dor aguda no joelho e caí no chão. Imagine a minha surpresa quando eu vi que o pobre homem era o meu colega de classe, o Derek. E fiquei ainda mais surpresa quando o vi acenando para alguém na ponte com um sorriso triunfante no rosto. Eu fui levada para o hospital e fiz uma operação no joelho. No dia seguinte, quando eu estava deitada no quarto do hospital e pensando no que havia acontecido, se eu poderia ter agido de forma diferente ou o que aconteceria a seguir, a Mia entrou. Ao contrário de mim, ela estava radiante de alegria. E nem perguntou como eu estava ou como eu me sentia. Ela imediatamente colocou o celular nas minhas mãos e disse: "Olha, na tela estava o vídeo do Derek pendurado na ponte e eu correndo para salvá-lo. Quando ele subiu na ponte, ele acenou para Mia, que estava filmando. Mas por algum motivo, no vídeo não foi mostrado como eu estava deitada no chão, me contorcendo de dor. Mas tudo bem. Afinal, o principal é que naquele momento, o número de visualizações do vídeo na internet já ultrapassava os 3 milhões. Aliás, ele foi postado na página pública daquela competição. Eu perguntei a Mia se eu estava entendendo bem que a situação na ponte foi uma armação dela com o Derek por causa de dinheiro. Ela começou a sorrir ainda mais e respondeu positivamente, dizendo que em breve eles, quer dizer nós, seríamos os vencedores. E que eu receberia a minha parte. Depois disso, eu olhei para o meu joelho, que havia acabado de ser operado, e depois olhei para a Mia, que estava toda feliz. E então lágrimas começaram a escorrer. Ela não conseguia entender por que eu estava chorando, já que logo eu teria parte do dinheiro nas mãos. Ela realmente achava que dinheiro era mais importante do que saúde, e por algum motivo, ela e o Derek decidiram que tinham o direito de me usar para os seus próprios interesses sem o meu consentimento. Comecei a gritar com ela e disse para ela ir embora e nunca mais se aproximar de mim. Naquela mesma noite, jornalistas apareceram no meu quarto. Eles perguntaram como eu aprendi a pular tão alto e qual era o meu segredo. Mas eu mandei eles pro inferno também. Meus pais e eu processamos a Mia por ter usado o material do vídeo sem o meu consentimento. Eu espero que ela seja punida por um ato tão desrespeitoso. Quanto ao Derek, era impossível provar que ele estava envolvido. A propósito, o vídeo ganhou o tal concurso, mas pelo que eu sei, ninguém recebeu um prêmio em dinheiro por ele. E eu comecei a dar os meus primeiros passos, superando fortes dores. Às vezes eu penso, por que as pessoas são tão duras? E por que o dinheiro é mais importante para elas do que os relacionamentos e a saúde? O que você acha? A Mia e o Derek armaram para mim porque eram gananciosos ou porque eram estúpidos? Muitas vezes eu penso nisso, mas não consegui encontrar uma resposta. Talvez você consiga me dizer. Vou aguardar sua resposta nos comentários. Dê um like nesse vídeo e também se inscreva em nosso canal. Tchau!